galerinha do sétimo ano, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e, ó, que maravilhoso, gente, ó, bonito demais. E boa noite para quem é de boa noite. Começando aqui com vocês aqui uma videoaula sobre o tema Brasil do café à industrialização. Lembrando que no sétimo ano, conforme eu havia falado com vocês lá no final do sexto ano, os conteúdos do sétimo ano se restringem à interpretação física e econômica do território brasileiro. Nós vamos ver agora nesse conteúdo que o café ele teve uma importância muito grande no processo de industrialização do Brasil, assim como a crise de 1909, que eu já havia comentado com vocês, falado com vocês naquela live, e que vocês também viram na atividade pesquisa que vocês fizeram. O Império do Café. Entre 1822 a 1889 houve expansão das atividades primárias. O que são essas atividades primárias? As atividades primárias são aquelas ligadas ao setor primeiro, o setor primário da economia. O que é o setor primário? É aquele que lida com a obtenção de matérias-primas que serão utilizadas para fabricar ou para confeccionar bens de consumo. Como assim? O algodão é matéria-prima do tecido. O metal é matéria-prima de uma série de produtos, né? A madeira é matéria-prima de móveis e por aí vai. Pessoal, se tem um setor primário, tem outros setores. Tem um setor secundário. O setor secundário é justamente as indústrias, as fábricas, que ele é chamado de setor de transformação, porque ele pega essas matérias-primas e transforma ela em bens de consumo. E temos, por fim, o setor terciário, o terceiro setor, que é justamente o setor de serviços. Como assim serviços? Aqueles que prestam serviços, comércios, hospitais, a segurança. Quando eu falo serviço, são tanto serviços públicos, tanto quanto privados, tá, pessoal? Eu mesmo trabalho no terceiro setor, eu sou professor, eu trabalho na prestação de serviço, no serviço de educação. Tá? Os bancos prestam serviços financeiros, estão no terceiro setor e por aí vai, tá? No Rio de Janeiro, vou voltar aqui, né? Sobretudo a plantação e exportação de café, sendo que a produção era transportada até o Rio de Janeiro e de lá escoada para outros países, ou seja, o carro-chefe da nossa economia era plantar café e vender café para outros países. Vocês até viram isso mais ou menos lá na pesquisa da crise de 1909. Não era só café que o Brasil exportava, tá? Só que o carro-chefe, o ponto mais forte da nossa economia era o café. Do Rio de Janeiro, o cultivo se expandiu rapidamente, ocupando terras do interior do território em vários estados, mas principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Tá? Começou no Rio de Janeiro e se expandiu para esses outros estados. Qual que é a diferença? Esse e esse, eles se dedicam mais, não falo unicamente, mas se dedicam mais a uma qualidade de café chamada de café arábica. Ela tem mais valor de mercado, mais saboroso, tá? Ao contrário do Espírito Santo, que se dedica mais à cultura do café conilon. Tá? Quando eu falo cultura, que vem de cultivo, tá, galera? Não assustem não. Então é óbvio que eles lucravam um pouco menos, porque a qualidade de café que eles comercializavam era um café inferior. Outras atividades primárias, aquilo que eu falei para vocês, não era só o café, tá? A atenção econômica do país estava voltada para o que viria a ser a região sudeste e para o estado do Paraná, que naquela época ainda não tinha essa divisão regional, tá, pessoal? Não essa funcional que nós temos do IBGE hoje. Isso em função da grande expansão da atividade cafeeira, bem como o grande volume monetário, ou seja, din-din dinheiro, tá, obtido com exportações desse produto. Por que eu falo o que viria a ser o Sudeste? Porque tá justamente os estados aí que se destacaram nessa época do café aí, que inclusive já eram os mais ricos do Brasil. Essa riqueza começou lá com o período do café, tá? Os barões do café, as grandes fazendas de café, que é no caso Minas Gerais, vamos pela ordem, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As regiões Norte e Nordeste continuavam a desenvolver suas atividades agrárias tradicionais, ou seja, aquilo que eles já faziam lá desde o período colônia, tá? Que aí já era o império já. Tais como cultivo de cana-de-açúcar e de cacau e a extração de látex, entre outras. Então, no caso, aí está mesclando
culturas, cultivos, coletas aí entre as regiões norte e nordeste. Chegamos num ponto interessante, como que a gente saiu do café para chegar à industrialização. Todo momento, gente, lembre-se daquilo que eu já falei com vocês da crise de 1929. Do café às indústrias e a importância que o crash, né, da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929 teve para o nosso processo de industrialização. O que aconteceu? Relembrando aquilo que eu falei com vocês semana passada. A crise econômica, por causa dos Estados Unidos passou, gerou uma reação em cadeia envolvendo vários outros países. E o Brasil, como era um grande comprador, um grande vendedor, né, exportador de café para os Estados Unidos, teve esse volume aí de exportações reduzido drasticamente. Então, pessoal, o que aconteceu? Os barões do café, homens ricos, começaram a visualizar um outro modo de ganhar dinheiro. Aqueles que não tinham muitas dívidas vieram para os grandes centros urbanos e investiram no que veio a ser o nosso modelo de industrialização brasileiro. Não quer dizer que no Brasil não existiam indústrias. A maioria das indústrias já se concentrava em São Paulo, mas não em grande escala, como passa a ter a partir do ano de entre o ano de 1929 e 1930, tá? Isso gerou, o que mudou no Brasil? Grande êxodo rural, fruto da diminuição da necessidade de mão de obra no campo. A gente fala êxodo rural, são as pessoas saindo do campo para vir para a cidade grande, para ir para os centros urbanos. Por que elas estavam indo para os centros urbanos? Porque o maior empregador deixa de ser a atividade primária lá do café. Passa a ser o quê? Justamente as indústrias. Então, ou seja, a necessidade de mão de obra no campo ela diminui. Não vai ter que lidar tanto com plantações somente de café, porque não está vendendo tanto. A pessoa tem que trabalhar para viver, para comer. Então eles começam a vir para a cidade grande. Concentração populacional nos grandes centros urbanos. Ou seja, antes do Brasil, a maior parte da população era rural. Passa a ser população urbana, porque a galera sai de lá para vir para os centros urbanos para procurar trabalho e, consequentemente, passam a viver aqui nos centros urbanos. Urbanização. O que é urbanização? É o aumento da população urbana em detrimento da população rural. Ou seja, aumenta a população urbana enquanto a população rural diminui. Por quê? Por causa do êxodo rural. A galera está saindo e vindo para os centros urbanos. E o Brasil deixa de ser um país com população essencialmente rural para população essencialmente urbana. Ou seja, o Brasil passa a ter a maior parte da população concentrada nas áreas urbanas. Só que entendam, não foi um processo instantâneo. 1930 está industrializado, a galera toda para a cidade grande. Não é isso, tá? É um processo gradativo, ano após ano. Então tá aqui, ó, população urbana e rural. Em vermelho tá o aumento da população urbana, em azul rural. Aqui, ó, a rural nos anos de 1940 e 50 ainda eram mais altos. A gente não acha gráfico com levantamentos aí, pelo menos eu não achei, já tem algum tempo que eu estou pesquisando isso, dos anos anteriores. Não, vocês iam ver que o rural era bem mais alto ainda. E olha só o que acontece com o rural. Ele dá uma leve subida aqui, depois ele entra em declínio e meio que se mantém até os anos atuais. Contra isso, ó, o urbano, porque a galera saiu lá do centro do rural para vir para a cidade grande procurar trabalho, olha só o que aconteceu. Ele só aumentou. Ou seja, a população deixa de ser rural para ser urbana. Vocês vão ver as consequências de maneira mais esmiuçada, mais simplificada, bem explicada, quando eu falar para vocês só do assunto de população, da transição populacional do Brasil. A importância das comunicações e do transporte nesse processo de industrialização. Quando a gente fala de comunicações, pessoal, vocês que são jovens e vivem uma outra gama de processos e de aparatos tecnológicos, vocês não vão entender como que as coisas eram. Inclusive eu peguei um período aí bem diferente dos seus, tá? E antes que o engraçadinho faz a piadinha, eu tô velho, mas não é tanto assim também não. Comunicações e transportes. Comunicações do Brasil, assim como todo o mundo passaram por grandes evoluções. Tendo inicialmente as cartas escritas, onde essa galera escrevia a carta e mandava para outra. Demorava semanas, dias, semanas ou meses. Ia depender
da localidade onde você está e para onde você está enviando essa carta. Então não tinha esse tem de zap que vocês têm, que é instantâneo na hora, não, gente, tá? Depois o telégrafo. O que era o telégrafo? Era um aparelhozinho, devia ter colocado a imagem para vocês, depois eu envio, que a pessoa ia teclando um certo número de cliques, que era só uma tecla, gerava uma letra. Você ficava lá, dava 3 cliques, era uma letra A, dava 4 cliques, era um espaço. A pessoa que estava lá do outro lado do telégrafo, escutando esses barulhos, esses pulsos eletromagnéticos que davam, juntava todos esses sinais, depois traduzia aquilo e transformava aquilo numa mensagem. Ou seja, era a maneira mais rápida de mandar a mensagem de um local ao outro, tá? Depois que veio rádio, televisão, com a massificação dos mesmos. Quando eu falo massificação, as pessoas passam a ter acesso à rádio e televisão, que também não foi uma coisa instantânea não, tá? Só quem tinha muito dinheiro que conseguiu isso. E por último, a internet. Vocês já estão vivenciando, vocês já chegaram direto nessa aqui, gente, tá? Já os transportes, pessoal, ele já teve uma cronologia mais interessante não, diferente, né? Do século XVI ao XIX, o transporte era feito por tração animal, ou seja, no lombo da mula e em pequenas embarcações em rios. Quando a gente fala em rios aqui, é justamente na região norte, tá? Com todos aqueles rios que são afluentes da grande bacia do rio Amazonas. No século XIX, aí já vem o advento das máquinas a vapor e o Brasil começa a implementar, investir na malha ferroviária, ou seja, o transporte através de trilhos, transporte de cargas. Aí do século XX ao XXI, aí o Brasil deu um boom de desenvolvimento, né? Começa a vir as fábricas de grande porte, as fábricas da indústria automobilística, fabricar veículos, caminhões e por aí vai. No ano de 1950, as rodovias passam a ser o ponto central de transporte de passageiros e cargas. Então, ou seja, esse aqui dá lugar para esse, o que foi muito ruim. A pessoa é ruim, sim. Se a gente tivesse hoje uma malha ferroviária com tantos investimentos quanto tem essa, as mercadorias seriam bem mais baratas, pessoal, porque boa parte do valor que a gente paga nas mercadorias é justamente relacionado ao frete, à entrega, ao deslocamento da indústria até chegar no distribuidor para depois chegar em nós, consumidores. Por quê? Aqui carrega muito mais peso com a quantidade de combustível menor. E os trilhos, eles demandam muito menos manutenção do que estrada. Estrada gasta com muita manutenção, os veículos gastam com muito combustível, sem falar em pedágio, né? Então, ou seja, se o Brasil tivesse mantido aqui, ó, nós teríamos valores bem inferiores ao que nós temos hoje em diversas mercadorias, tá? Pessoal, eu paro por aqui esse comentário com vocês sobre o processo de industrialização. Eu quero que vocês se lembrem justamente daquilo tudo que nós falamos lá no conteúdo da crise de 1929. Por quê? Porque nós vamos fazer um elo com esse conteúdo e eu estarei tirando as dúvidas de vocês na próxima aula, que será live, como a aula da semana passada. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem enviar pelo direct do Instagram ou mesmo nos comentários desse vídeo, tá ok? Forte abraço para vocês e fiquem com Deus.